Aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais. As normas que definem os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988 possuem aplicação imediata, conforme estabelecido no artigo 5º, parágrafo 1º. Isso significa que, tão logo a Constituição entra em vigor, tais normas já podem ser aplicadas sem necessidade de regulamentação adicional, desde que haja condições para seu cumprimento. Esse caráter imediato decorre da importância desses direitos para a preservação da dignidade humana e da organização do Estado democrático de direito. A ideia de aplicação imediata implica que tais normas são dotadas de todos os elementos necessários para sua incidência sobre os fatos e situações concretas que regem. Ou seja, desde que estejam presentes as condições fáticas e institucionais, o Poder Judiciário não pode se omitir de aplicá-las quando provocado. Isso reforça a segurança jurídica e garante que os cidadãos possam exigir seus direitos fundamentais sem necessidade de uma nova regulamentação legislativa. Entretanto, a aplicação imediata não deve ser confundida com a aplicabilidade imediata, especialmente no que diz respeito à distinção entre normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena e contida são aquelas que podem ser aplicadas imediatamente em sua integralidade ou com certas restrições já previstas na própria Constituição. Já as normas de eficácia limitada são aquelas que exigem uma regulamentação posterior para que possam produzir todos os seus efeitos. A maioria dos direitos e garantias individuais possui eficácia plena ou contida, o que significa que podem ser exercidos independentemente de regulamentação adicional. Por exemplo, o direito à vida e à liberdade de expressão não necessitam de uma lei infraconstitucional para serem assegurados. Já alguns direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à moradia e à saúde, muitas vezes requerem políticas públicas e legislação complementar para sua plena efetivação. Ainda que algumas normas exijam regulamentação para serem concretizadas de maneira mais abrangente, todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais continuam possuindo aplicação imediata. Isso ocorre porque, dentro das possibilidades existentes, tais direitos devem ser assegurados na maior extensão possível, garantindo o mínimo existencial mesmo na ausência de legislação específica. Na prática, essa aplicação imediata pode ser observada em diversas situações. Por exemplo, se uma pessoa tem seu direito à liberdade de expressão cerceado por um ato do Estado, pode buscar imediatamente a proteção do Poder Judiciário, sem necessidade de esperar uma regulamentação específica sobre a matéria. O mesmo vale para o direito à propriedade, ao devido processo legal e à presunção de inocência, que devem ser respeitados e protegidos independentemente de normas infraconstitucionais. Em contrapartida, no caso de direitos que exigem regulamentação, a aplicação imediata significa que o Estado deve agir para garantir sua efetivação. Por exemplo, o direito à saúde pode ser exigido de forma imediata dentro das condições disponíveis, como a garantia de atendimento médico emergencial. No entanto, sua plena efetivação pode depender da criação de novas políticas públicas e investimentos na área da saúde. O reconhecimento da aplicação imediata dos direitos fundamentais reforça o compromisso do Estado com a proteção da dignidade humana. Isso evita que governos ou legisladores retardem ou impeçam a concretização de direitos essenciais sob o argumento da ausência de regulamentação. Dessa forma, a Constituição garante que os direitos fundamentais sejam respeitados e aplicados da melhor maneira possível, mesmo quando não há uma legislação complementar específica. Outro aspecto relevante é a possibilidade de controle judicial sobre a efetivação desses direitos. O Poder Judiciário tem o dever de interpretar a Constituição de maneira a garantir a máxima eficácia das normas definidoras de direitos fundamentais, suprindo eventuais lacunas normativas quando necessário. Isso tem sido essencial, por exemplo, em decisões que determinam a prestação de medicamentos pelo Estado a pacientes em situação de vulnerabilidade. Além disso, os tribunais também podem impor ao poder público a obrigação de legislar sobre determinadas matérias quando a ausência de regulamentação estiver inviabilizando o exercício de um direito fundamental. Isso se alinha ao princípio da máxima efetividade da Constituição, que busca assegurar que suas normas tenham o maior alcance possível dentro da realidade concreta. A aplicação imediata das normas constitucionais também fortalece o princípio da separação dos poderes, pois impede que o Executivo e o Legislativo deixem de cumprir suas obrigações sob a justificativa de falta de regulamentação.
Essa característica garante que os direitos fundamentais não fiquem à mercê da vontade política de governantes ou parlamentares, garantindo uma proteção contínua e independente da conjuntura política. Na prática, essa dinâmica tem impactos significativos na vida dos cidadãos. Por exemplo, no campo do direito ao meio ambiente equilibrado, embora existam leis infraconstitucionais que detalham sua proteção, o Poder Judiciário pode intervir com base na Constituição para impedir danos ambientais graves, mesmo na ausência de regulamentação específica para um caso concreto. O mesmo princípio se aplica a questões como a liberdade de imprensa. Ainda que o Estado possa regulamentar determinados aspectos do funcionamento da mídia, não pode impedir ou dificultar o exercício desse direito, pois sua proteção é assegurada de forma imediata pela Constituição. Assim, qualquer tentativa de censura prévia pode ser prontamente contestada no Judiciário. Portanto, a aplicação imediata das normas que definem os direitos e garantias fundamentais representa um dos pilares do Estado democrático de direito. Essa característica assegura que os direitos essenciais do cidadão sejam protegidos de forma contínua e eficaz, independentemente da existência de leis infraconstitucionais específicas. Isso contribui para a segurança jurídica e a proteção da dignidade humana, garantindo que os princípios constitucionais sejam respeitados e efetivados na prática. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!